começou em Hydesville, pequena localidade americana em meados do século passado, quando duas adolescentes, conhecidas como irmãs Fox, estabeleceram um código de comunicação com uma inteligência invisível após sua casa ter sido incomodada por ruídos e ocorrências estranhas durante um bom tempo. Nascia aí na era moderna o processo objetivo de intercâmbio entre duas dimensões, a visível e a invisível. Descobria-se um novo mundo paralelo ao nosso, o mundo dos espíritos. Levado para a Europa, tal método foi sofrendo modificações, embora num primeiro momento a comunicação entre os dois planos de vida tenha servido mais para entreter seus adeptos do que para despertá-los para a evidência da sobrevivência da alma. Por volta de 1854, um conhecido intelectual da área da educação na França começou a se interessar pelos fenômenos. Seu nome, Denisard Hippolyte Léon Rivail. Passando a frequentar reuniões na casa de alguns amigos, vislumbrou nas manifestações a possibilidade de obter respostas a perguntas que muitas vezes também se fizera. Em depoimento no livro Obras Póstumas, ele conta: comecei meus estudos sérios no Espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo nada por válido como explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades em questão. Desse criterioso trabalho, nasceu uma série de livros que se tornou conhecida como Codificação Kardeciana, obras que fundamentam quaisquer estudos acerca do Espiritismo. Buscando evitar associações entre seu respeitável trabalho como autor de obras pedagógicas e o das inovadoras ideias espíritas, Denisard passou a assiná-las com o pseudônimo Allan Kardec, que, por sinal, segundo revelação espiritual que lhe fora feita, correspondia a um nome usado por ele mesmo em existência anterior. Paralelamente, nos 15 anos que separam o início do trabalho de Kardec e seu desencarne, surgiram outras publicações de menor porte, além da Sociedade Espírita de Paris e o periódico Revista Espírita, todos conduzidos por ele mesmo no tempo citado. As obras básicas, portanto, são as seguintes: O Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Nele estão contidos os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo ensinamento dado por espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Allan Kardec assina a compilação e ordenação contidas nesta obra que, na verdade, compreende 4 livros diferentes. O primeiro, tratando das causas primárias, divide-se em 4 capítulos, reunindo 75 questões. O segundo aborda o mundo espírita ou dos espíritos, dedicando 71 capítulos e 538 questões a seu conhecimento. O terceiro trata das leis morais, em 12 capítulos e 306 questões. E, finalmente, o livro quarto volta-se para as esperanças e consolações, distribuídas em 2 capítulos e 99 questões, mais a conclusão. São 1019 perguntas e respostas abrangendo assuntos para os mais diferentes interesses. O Livro dos Médiuns. Concluído 4 anos após o primeiro, ou seja, em maio de 1861. Trata-se de um espiritismo experimental, sendo ainda como registrado no subtítulo da primeira edição
o guia dos médiuns e evocadores. Constitui-se no ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Divide-se em duas partes, além de uma introdução. A primeira, Noções Preliminares, reúne 4 capítulos. A segunda, das Manifestações Espíritas, aborda em 32 capítulos temas que vão desde diferentes tipos de mediunidade, pesquisadas por Kardec, até questões como a obsessão, identidade dos espíritos, evolução, perguntas que se podem fazer aos espíritos, charlatanismo e embuste, entre outros. O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo lançamento ocorreu em 1864, a princípio com o título Imitação do Evangelho. Além de uma introdução que busca situar o leitor ante a obra e este ante a proposta cristã, alinham-se 28 capítulos comentando os aspectos morais das máximas de Jesus, sua concordância com o ensino dos Espíritos e sua aplicação às diversas situações da vida. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Publicado em agosto de 1865, procura fazer um exame comparado das doutrinas conhecidas, da passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuras, revendo as ideias dos anjos e demônios e das penas eternas, seguido de diversos exemplos acerca da situação real da alma durante a morte e depois dela. 2 partes constituem o livro. A primeira, dedicada à doutrina, divide-se em 2 capítulos. Na segunda, através de 8 capítulos, várias mensagens são reproduzidas, revelando a situação dos espíritos que passaram pela morte sob diferentes condições e que retornaram através de médiuns diversos, revelando detalhes extremamente interessantes para nós que ainda permanecemos no mundo dos chamados vivos. Finalmente, a quinta, aquela que é conhecida como a Gênese, colocada nas livrarias em janeiro de 1868, mas que na verdade reúne 3 estudos. O primeiro, dividido em 12 capítulos explicando a Gênese mosaica sob a ótica espírita. O segundo, em 2 capítulos enquadrando nas leis naturais do universo chamados milagres praticados por Jesus. E por fim, 18 capítulos analisam as predições, ou seja, a capacidade de se antecipar a acontecimentos futuros. A leitura desses livros nos conduz a algumas conclusões capazes de alterarem muito o sentido de nossas concepções de vida. Contudo, é o próprio Kardec quem, com acerto, afirma na introdução ao estudo da doutrina espírita: a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esses ensinamentos comportam são mais graves para serem adquiridos de modo diferente de um estudo sério e continuado, feito no silêncio e no recolhimento, pois só nessa condição se pode observar um número infinito de fatos, de nuances que escapam ao observador superficial e permitem assentar uma opinião. Disse o Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E lembra Emmanuel: sem Allan Kardec, desconheceríamos que o raciocínio não pode ser alienado em assuntos de fé, e que a religião deve ser sentida e praticada, estudada e pesquisada, para que não venhamos a converter o Evangelho em museu de fanatismo e superstição.